Bom dia! Vamos às senhas diárias para hoje, o quarto domingo de Advento. É o quarto domingo que nós estamos nesse tempo de preparação para o Natal. De preparação, de preparar-nos internamente e externamente para o Natal. Como ontem eu falei que o Natal ele sofre algumas inversões, né? Pelo comércio, pela falta de entendimento, até pela falta de pregação das próprias igrejas. E daí fica difícil uma compreensão ampla, larga e profunda do sentido do Natal. Fica difícil de nós entendermos como famílias, como sociedade, como igreja, anunciarmos direitinho o que é o Natal, o que significa realmente esta festa e tudo que ela envolve. A que se refere? A que se refere o Natal? Quem é este Jesus nascido na estrebaria, nascido de pobres, entre pobres, e que viveu entre pobres, se colocou ao lado dos pobres e que anuncia o reino de Deus, do Deus Javé, libertador dos escravos do Egito. Esse Deus. O Deus que falava pelos profetas através de seu Espírito Santo. E dizia: vem aquele que vai libertar aos que sofrem, aos oprimidos. Vai libertar o seu povo escolhido, que é o povo oprimido, que é o povo escravizado, o povo pobre, o povo que sofre. E que vai julgar aqueles que fazem sofrer, que exploram, que escravizam hoje em dia. E sim, isso tem a ver com política, tem a ver com estruturas. Desfazer a escravidão é uma mudança estrutural, econômica, social, política, ideológica. Sim. Colocar-se ao lado dos que são oprimidos de todas as maneiras, inclusive por leis religiosas, que ficam invertendo as coisas, que ficam, por exemplo, colocando mais importância nas leizinhas moralistas e opressoras, cheias de fardos pesados, em vez no que é importante. E qual é o importante no Natal? Que esse Deus Javé libertador, que libertou os escravos do Egito da escravidão, que eliminou a libertação, ele está presente. Ele está presente. Portanto, o Natal tem a ver com questões de opressão, de escravidão, de desumanizar pessoas através de estruturas econômicas, sociais, políticas, ideológicas, inclusive religiosas. Por isso o título para hoje é que já estamos perto do Natal, quarto domingo de Advento, e anunciamos: Jesus é o próprio Deus, Javé, libertador, aquele dos escravos do Egito. Ele está no meio de nós.
Emanuel, Deus conosco. E tem gente se preocupando com tanto detalhe para o Natal. Tem um até que eles acham, que algumas pessoas ainda acham, porque Jesus era virgem, porque Maria era virgem. Como se isso fosse importante. Vamos lá, vamos à leitura já na alegria de dizer: Jesus é o próprio Deus, Javé libertador. Deus. Jesus é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é o próprio Javé libertador. Ele está no meio de nós, nascendo na família pobre, na estrebaria, e vivendo entre pobres, para libertar os pobres, como o Deus Javé libertador do Antigo Testamento. Javé. Certo? É o mesmo. É isso que está em Jesus. O resto é dado periférico, que não tem grande coisa, porque Jesus é e vai ser, e continua sendo, a presença de Deus, Javé, libertador, em forma humana. Revelação humana. O amor de Deus. Primeiro versículo para hoje, Êxodo 4:11. O Senhor disse a Moisés, não é o primeiro versículo, é o versículo do dia, para o culto, para a missa. O profeta Isaías diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Então profeta Isaías diz, e Mateus copia, Mateus diz, Jesus é o Deus Javé libertador. É o Deus conosco, o Emanuel. Quer dizer conosco. Ema, Deus conosco. Deus, é o Deus conosco. Jesus é o Deus Javé libertador conosco. E assim também é o Cristo, o Salvador. O primeiro versículo que eu quase li antes é: o Senhor disse a Moisés, quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor. É um versículo do culto também. Ele só diz assim, eu sou Deus, não é tu que me inventa, não é o ser humano que me inventa, eu sou o dono de tudo. Mas o importante sobre o Natal é Emanuel, ele é o Deus Javé conosco, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Javé libertador, que tem a ver com estruturas sociais, políticas, econômicas, e também com as questões individuais. Mas eu vou contar para vocês, eu vou dizer de novo para vocês, assegurar. Deus quer muito mais mudar as estruturas sociais que muitas vezes são mantidas ideologicamente pela igreja pecadora, porque não fala no Deus Javé libertador dos escravos, só fica fazendo uma igreja egoísta e puxa saca de ricos, nunca fala mal das estruturas de acúmulo de renda, né? Nunca fala mal. Se preocupa se a Maria era virgem, mas não se já vem muda estruturas, né? Isso tá tudo no Natal. E não é bom? Se existem escravos e pessoas exploradas, não é bom que elas sejam libertadas? Isso tem a ver com o Natal, sim. Eu fico repetindo, mas eu tenho que fazer isso. É isso que dá.
se você ler direitinho a Bíblia, né? Compreende ela no seu todo. E o texto para a pregação desse culto, desta missa, desse quarto domingo de Advento, é de Mateus 1, 18 a 25. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo, antes que se unissem. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Essa mulher, esse casamento sem pai, mãe solteira, eu vou ficar mal falado com a Maria. Então vou abandonar a Maria. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ele não ficou lá dizendo isso aí, isso é uma gravidez virgem. Não faz isso com a Maria. O que foi gerado ali é filho do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus está se revelando nessa criança aí, dessa mãe solteira. Deus está se revelando nessa criança. E nessa criança pobre, mal falada por muitos, é que vai estar o Salvador do mundo, Deus já do lado dos oprimidos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Não teve relações com ela até nascer a criança. Ele pôs o nome de Jesus. Nessa criança aí que vai ser marginalizada e vocês já são pobres, então está do lado de baixo da sociedade, nessa criança. O Deus Javé se revela. É isso que é o Natal. Tá? Agora é também importante a gente dizer isso. Não assim, é um espírito. Parem com isso. Digam que é o Deus Javé que liberta escravos. Não fica diferente esse negócio? Se você disser Deus, diz, é o libertador dos escravos. É o libertador dos pobres. É o libertador dos explorados. É o que ama os pobres e os oprimidos. E ele vem para todo mundo, para que a humanidade seja salva. Sentido coletivo, de salvação coletiva. E não sua religião tão preocupada com detalhes e com suas vontades. É vontade, amor coletivo e libertador. Um bom quarto domingo que vem é Natal. Bom quarto domingo de Advento, as 4 velas acesas, dizendo: a luz vem, liberta e libertará. Este mundo com tantos exploradores libertará os explorados. Esse mundo que é tanto pecado de exploração. Os escravos, os explorados serão libertados.
Ele está entre nós.